Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Fragmentos da mensagem Quando Orardes, extraída do livro Pão Nosso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Livro Espírita e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, do livro Caminho Espírita. O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intempérie. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e enternece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Espiritismo em Marcha. Agenda. A Associação Municipal Espírita de Caruaru, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, lembram que palestras e seminários, inclusive também gravações do programa Espiritismo em Marcha, encontram-se em nossas páginas no YouTube, acessando AME Caruaru, Associação Municipal Espírita de Caruaru, ou Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, o canal do YouTube,
você vai encontrar atualizadas diversos vídeos e palestras espíritas que aqui fazemos essa lembrança. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces por aquele mesmo que ora. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Prefácio. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir poderá invocar por escusa a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não teria arrastado ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico e nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou o espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. Prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me velastes. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segunda questão: pode ser proveitoso a alguém? Terceira questão: se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens
e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Se interessa a outrem e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro. Cumpre igualmente pesemos a soma do bem ou do mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abster-nos. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 872. Item: resumo teórico do móvel das ações humanas. Resposta dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências, falo-á utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 53, lemos: mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Mudança, que faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: digna de nota a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-no pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém para nós simboliza aqui testemunho de fé, e basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados a discutir dores, lhes cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores,
e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço, para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, abrangendo os temas que foram tratados nesta manhã. E vamos então para a primeira pergunta desses temas. Como podemos perceber que um pensamento é mau? No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no item referente a preces para pedir força de resistir a uma tentação, na parte introdutória, na explicação dessa questão, é dito a nós o seguinte: reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Então vamos analisar a extensão dessa resposta que é dada pela espiritualidade sobre a percepção nossa de um pensamento mau. De fato, à luz das leis divinas, o mal não tem vida própria. O mal é a ausência do bem. Mas aqui nós somos chamados a perceber com mais facilidades quando essa ausência se dá. E ela se dá, primeiramente, quando se afasta da caridade. Caridade que é o amor em ação, que é a vivência do amor ensinado pelo Cristo. Então, se um pensamento nos afasta ou nos confronta com a prática da caridade, já é um indício claro de que é um pensamento mau. E mais adiante, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo.
Não é por outro motivo que no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos todas as diretrizes e orientações necessárias para a aquisição das virtudes ensinadas pelo Cristo no Evangelho. Porque só na medida em que nos tornamos sensíveis à aquisição das virtudes que irão expressar a vivência do amor, é que nós estaremos, como se diz popularmente, cortando o mal pela raiz, evitando que as raízes do orgulho, do egoísmo, da vaidade estabeleçam declives e quedas morais, como ainda acontece com a grande maioria das criaturas humanas, afastadas dos reais objetivos da vida emprestada por Deus a cada um de nós. Mas, no caso nosso em particular, as luzes para percebermos os detalhes do que Jesus ensinou e da importância da aquisição das virtudes é algo colocado de forma lógica, racional e que nos estimula frente a essa advertência desse capítulo coletânea da Preces Espíritas, para pararmos de uma vez por todas, de darmos guarida, de alimentarmos os pensamentos contrários às leis divinas, que sempre significam cultivo de infelicidade, cultivo de desequilíbrios, que sempre se traduzem num mal maior para cada um de nós. Então, estejamos atentos no reconhecimento desses pensamentos do mal, quando eles tentam se alojar e se alimentar no nosso psiquismo, na nossa mente. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Quais as consequências que ocorrem quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana? Emmanuel tratou dessa questão na mensagem do livro Fonte Viva, Mudança. E ele diz assim, que ele nos dá alguns fatores que evidenciam que esse aprendiz de Jesus acordou. Na estrada humana significa, entre outro aspecto, durante a sua encarnação aqui na Terra, qualquer um de nós. E Emmanuel diz assim: é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço. E acrescenta: ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a só erguer seu coração no grande caminho. Então, essas são as consequências que Emmanuel assinala, que vai caracterizar que, de fato, o aprendiz de Jesus acordou na estrada humana. Então, analisando um pouco, separadamente, cada um desse item. O primeiro, quando Emmanuel diz assim: é alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço. Através de inúmeras experiências encarnatórias que todos nós já passamos, estabelecemos vícios e tendências que se confrontam com as leis divinas e que, para serem devidamente superadas, substituídas agora
por hábitos novos, é necessário, como Emmanuel aqui bem coloca, golpes de imenso esforço. É preciso vontade firme. É estar acordado e identificado com os verdadeiros valores da vida espiritual e perceber neles o único sentido real de felicidade verdadeira, de plenitude que a criatura humana pode desejar. Mas adiante Emmanuel acrescenta: ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus. Então, definitiva renovação interior. É indispensável que a nossa mente, o nosso pensamento, esteja alimentando e se enriquecendo cada vez mais, todos os dias, desse conteúdo novo, vertido da essência do Evangelho do Cristo, e que nos faculta a comunhão constante com o nosso Espírito protetor, com os benfeitores espirituais, de tal forma que essa renovação interior, ela será de fato definitiva. Daí para frente, cada vez mais estaremos buscando luz, buscando sintonia com o bem, com o amor, essência das leis divinas. E concluindo essa resposta, disposto a consagrar-se ao eterno bem e erguer seu coração no grande caminho. Erguer seu coração significa estar sensibilizado, tocado no íntimo por essa renovação tão felicitadora proposta pelo Evangelho do Cristo ao dizer que o reino dos céus já estava dentro de nós. Vamos para uma última questão com os temas tratados nesta manhã. Quais são os nossos deveres perante o livro espírita? Na mensagem do livro Caminho Espírita, que tem justamente o título Livro, Espírito e Vida, na parte final, Emmanuel nos traz uma mensagem que queremos destacar. É dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível. Então, é o dever de auxiliar, manter e difundir o livro espírita ao máximo. Nós sabemos dos benefícios maravilhosos da mensagem espírita. Ela estabelece caminho de luz no nosso íntimo. Ela consubstancia a caridade espiritual para nós e para os espíritos ligados a nós. E além disso, no caso do livro espírita, quando adquirimos uma dessas obras, publicadas pelas livrarias estabelecidas em grandes instituições espíritas, como a Federação Espírita Brasileira, o Instituto de Difusão Espírita, a Livraria Alvorada da Mansão do Caminho, dentre outras, nós também participamos de ações de caridade resultantes do lucro proveniente da aquisição dessas obras. Então é uma caridade dupla de vários aspectos,
a que Emmanuel nos estimula tanto a realizar. Estamos agora chegando aos momentos finais de nosso programa, agradecidos a todos que nos acompanharam. Divulguem nosso programa, estamos aqui com vocês todos os domingos às 7:30 da manhã com o programa Espiritismo em Marcha. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.